Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo hoje. Se liga nele. Mas não vai ter o áudio, né? Não precisa não, tá tranquilo. Vamos lá então, a gente hoje está aterrissando aí a nossa série, terminando 5 domingos. A próxima série que a gente vai fazer também vão ser 5 domingos, 4 domingos de novembro, terminando no primeiro domingo de novembro. Quero te convidar para estar aqui também. E essa nossa série foi muito importante, eu tenho certeza, e talvez muito marcante, impactante na sua vida. Assim eu oro e peço a Deus que seja. Hoje a gente está terminando, a gente tem falado sobre limites de segurança. Quantos acreditam que é importante impor limites a si mesmo? Eu acredito de todo o meu coração que a nossa vida, todos nós, teríamos uma vida um pouco melhor hoje, se ontem nós tivéssemos estabelecido alguns limites. Os maiores arrependimentos que eu tenho, que você tem, possivelmente teriam sido evitados se nós tivéssemos estabelecido algumas margens de segurança. A gente tem usado, né, essa imagem da estrada e daquela grade de proteção, que a gente chama os limites de segurança, deixa eu colocar aqui, as muretas de proteção, como um símbolo para você lembrar do que ele significa. E a gente tem falado que, acho que você já decorou nessa altura, que a mureta de proteção é um sistema projetado para evitar que veículos se desviem para áreas perigosas ou áreas fora dos limites. Ou seja, o carro foi feito para andar naquela pista, naquela estrada, né? E se você começa a permitir que ele se desvie um pouco para a direita ou para a esquerda, em algum momento ele pode esbarrar. Se não tivesse aquele limite, ele poderia sair da pista. Em alguns casos, poderia ter um acidente muito grave, né? Essas grades são colocadas em lugares que são importantes demais para ninguém se ferir, ninguém se machucar. Por exemplo, numa ponte, numa curva fechada, entre duas pistas, para quem está na contramão não avançar para a pista de cá. E muitas vezes acidentes acontecem, a gente sabe disso, mas graças a Deus que se a pessoa esbarrar numa mureta dessa, o acidente pode ser minimizado. A gente colocou da seguinte maneira: a grade de proteção é sempre colocada na zona de segurança. Meu convite nas últimas semanas é que você estabeleça alguns limites antes que certas coisas aconteçam, na zona de segurança e não na zona de perigo, né? Muretas de proteção são projetadas para minimizar os danos. Se você bater com o carro numa mureta, o carro pode ficar bem amassado, em alguns casos pode ficar bem arranhado, mas se não tivesse a mureta, você poderia ficar amassado e arranhado, né? E é bom quando isso não acontece. E eu coloquei da seguinte maneira: quando se trata de você mesmo e não mais do seu carro, a mureta de proteção interior, o limite de segurança interior é um padrão de comportamento, é uma maneira onde você decidiu para você mesmo, é pessoal. Eu não decido por você, você decide por você. Eu não posso obrigar você a estabelecer esses limites, mas eu convido e animo e encorajo você que o faça. Mas é um padrão de comportamento pessoal que vai se tornando uma questão de consciência, que você mesmo vai vendo a sua vida acontecendo. Em alguns momentos você dá um passinho para um lado e um passinho para o outro, e algo dentro de você parece que ilumina, parece que chama a sua atenção, que alerta você. Eu coloquei da seguinte maneira: o objetivo de uma mureta de proteção é chamar a nossa atenção, é iluminar a nossa consciência antes que nós caiamos na zona de perigo, no barranco, para fora, né? Seja o que for, antes de nós nos desviarmos para essa zona de perigo, ou antes de nos ferirmos, antes de nós ferirmos outras pessoas. Depois que a coisa já aconteceu, não adianta mais, né? Mas antes, você consegue ter um alerta dentro de você, alguma coisa que faz você pensar: não, eu já sei como é que vai ser esse final, eu já sei aonde que isso vai dar, então eu não vou nessa direção. E é disso que a gente tem tratado. E hoje a gente vai falar especificamente de na verdade, alguns tipos de limites de proteção. Mas antes, deixa eu dar para você uma pequeno background do que a gente quer falar hoje. Eu não sei se você já viu isso acontecer, mas eu já, e não é nada agradável. Imagina se o pregador está aqui na frente, e a gente está pregando a palavra, e de repente, do nada, ele fala uma palavra feia demais, um palavrão. Já viu isso acontecer? Eu já. Não foi bonito. E quando isso aconteceu, chamou a minha atenção, me fez pensar
como é que saiu? Ele mesmo deve ter pensado, da onde isso veio? E tem um lugar da onde isso vem. Mas eu me lembrei da minha experiência de quando eu falei o meu primeiro palavrão. Você quer ouvir a história? Eu não sei nem se foi o primeiro, mas foi na minha infância. Eu me lembro muito bem, sendo criado no lar cristão, ninguém na minha família fala palavrão. Isso é bom demais. Eu nunca falo também, mas na minha infância para adolescência eu comecei a me envolver com mais companhias, os amiguinhos do prédio, né? Os amigos que às vezes falam palavrão para tudo quanto é lado, e a gente descia para brincar, descia para jogar bola, descia para fazer isso lá no play. E eu lembro uma vez de ter subido num espaço mais alto, e o prédio ele ficava num lugar alto, e a gente debruçado, num lugar muito perigoso inclusive, viramos para o prédio que ficava lá embaixo, num lugar mais baixo, na rua de baixo, e os meninos começaram a xingar, acho que o porteiro, alguém que estava lá, chamando ele de um nome nada bonito. Chamaram ele de Bambi, só que não falaram Bambi. E eu acabei falando junto com eles, porque eu queria fazer parte do grupo. E curiosamente, eu não imaginava o que iria acontecer imediatamente. No momento em que eu falei aquele palavrão, eu ouço uma voz assim: André. E era da janela do quarto andar, minha mãe olhando para mim lá de cima. Eu pensei, meu Deus, eu nunca faço isso, justo quando eu faço eu sou pego. E mais uma vez, eu realmente não tenho esse hábito, eu nunca falo palavrão. Se eu já falei, às vezes que eu falei, sai estranho. Tem gente que não sabe falar direito, né? Parece que não é você, é estranho. Na minha adolescência, de vez em quando eu falei mais ou menos nessas circunstâncias de ser influenciado por outras pessoas. Mas não é a minha vida, não é a minha cultura, não é o que eu faço. Mas naquele dia eu subi apavorado. Eu pensei, minha mãe vai me pegar o cinto, alguma coisa, vai me bater. Na verdade, ela me deu uma bronca, e a bronca estava relacionada a eu realmente não falar essas palavras. Mas ela estava mais preocupada de onde eu estava, porque a mureta era perigosa, eu podia realmente me machucar. Então eu entendi. Mas naquele momento algo aconteceu dentro de mim e me marcou. Eu falei, não é só porque eu fui pego, isso não é quem eu sou, não é quem eu preciso ser. E dentro de mim eu fiz uma pequena correção. E eu descubro que na vida, na nossa infância, na nossa adolescência, e por causa dos nossos pais, a vida é fazer correção o tempo todo. Nós corrigimos o nosso comportamento constantemente. Quantos aqui são pais? Digam amém. Você sabe do que eu estou falando. A infância dos nossos filhos é o tempo todo dizendo não para eles, né? A criança vai andar com você no parquinho, na rua, você fala não, umas 40 vezes, porque ela quer pegar a bituca de cigarro que está no chão, né? Ela quer fazer alguma bobagem, pegar qualquer coisa que ela encontrou que é sujo, seja o que for, a gente está sempre corrigindo o comportamento. E eu pensei, talvez esse pastor que soltou essa palavra e ficou vermelho na hora, por que eu falei isso? Talvez ele não tenha se preocupado tanto fora do púlpito com essa questão. E mais uma vez, não acontece muitas vezes, mas aconteceu, e eu vi isso acontecer, e eu depois fiquei sabendo que realmente era isso. Fora do púlpito ele não tinha problema de falar palavrões. Então, em algum momento, vai sair, no momento que você não queria que saísse. E você sabe do que eu estou falando. E a minha pregação não é sobre palavrão, eu prometo. Mas é sobre esse princípio que Jesus ensina, que quando você pergunta, porque nós corrigimos o comportamento o tempo todo, e quando você, de repente, no momento de, às vezes, profunda carga emocional, você está num ambiente, você fala alguma coisa, ou solta alguma coisa, ou faz alguma coisa, e você para e se pergunta, meu Deus, de onde veio isso? Por que eu fiz isso? Você conhece pessoas que a vida ficou diferente depois de uma atitude errada, depois de uma palavra errada. Casamentos foram destruídos, pessoas perderam emprego, talvez pastores perderam, arruinaram a seu chamado, a sua carreira por causa de algo que falaram ou por causa de algo que fizeram. Então nós somos treinados a vida inteira a ficarmos alertas à mudança, à modificação do nosso comportamento. Mas você sabe uma coisa que a gente não aprende e que Jesus vai falar a respeito? É que antes de você ficar apenas fazendo a coisa errada e ajustando, fazendo a coisa errada e modificando o seu comportamento, aprendendo com os próprios erros, eu errei e agora eu acerto,
ele fala para você fazer uma coisa que você consegue evitar o erro, que você consegue não precisar errar para aprender. Dizem que você pode aprender com os seus próprios erros ou pode aprender com os erros dos outros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. E eu prefiro aprender sem que eu precise errar. Alguém diz amém? É o que Jesus fala. Nós observamos a nossa própria vida, fazemos os ajustes necessários, mas às vezes isso acontece do nada. Nós falamos coisas que nós queremos voltar atrás. Hoje eu quero falar sobre a grade de proteção, ou guardar a sua vida na parte, talvez seja a mais importante de todas, segundo a própria palavra de Deus. Eu quero falar sobre guardar o seu coração. Sobre guardar o que há, a Bíblia diz que é o que há de mais importante na sua vida. Há mais ou menos 3.000 anos atrás, um homem famoso por ser o mais sábio que já existiu, até hoje ele é considerado o homem mais sábio, não apenas do seu tempo, mas de todo o tempo, com base na informação que ele tinha recebido. Era um homem muito sábio, eu e você o conhecemos como o rei Salomão. Ele escreveu um monte de versículos da sua Bíblia, e ele, no livro de Provérbios, que fala sobre sabedoria, que fala sobre você tomar decisões sábias, escolher corretamente agora para não errar depois. Ele fala de casamento, ele fala de relacionamento, ele fala de finanças, ele fala de vida após a morte, ele fala de todo tipo de sentimento que você puder imaginar. De repente Salomão para um pouquinho e ele fala: olha, de tudo que eu falei, eu queria chamar sua atenção para uma coisa. E numa das minhas versões diz acima de tudo. Mas na versão mais famosa, que é ao meio da revista atualizada, ele diz: de tudo o que se deve guardar. De tudo que eu ensinei a vocês até agora, de tudo que eu vou ensinar, de tudo que é mais importante para a vida, eu coloco isso lá em cima. Salomão está dizendo: eu vou botar isso no topo. De tudo que se deve guardar, você sabe completar o versículo? Guarda bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Outra maneira de traduzir é: porque do seu coração flui toda a sua vida. Tudo que você faz é tudo que você é. Na Nova Versão Internacional diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na Nova Versão Internacional Americana diz assim: tudo que você faz vem dele, começa a partir do seu coração. O que é o seu coração? Ele não está falando dessa bomba pulsante que você tem no seu peito. Ele está falando do seu interior. No Novo Testamento, frequentemente o coração pode ser interpretado como seu espírito, como a parte mais profunda de quem você é. Salomão está nos alertando, e Jesus vai fazer isso melhor do que ele, de que olhar e estar o tempo todo atento ao que está acontecendo dentro de você é muito poderoso. É muito importante e pode livrar você de uma série de arrependimentos. E o tempo passou, 1.000 anos depois, Jesus entra no cenário da história da humanidade. E um dia Jesus está passeando com os seus discípulos, fazendo uma viagem junto com eles, mais uma daquelas da Galileia para a Judéia. E ele está passando por um lugar e ele é criticado mais uma vez pelos religiosos. Uma coisa que acontece durante todo o ministério de Jesus é ele ser criticado. Criticado pelas pessoas que tinham influência. Então, se você é criticado frequentemente, você está em boa companhia. Acontecia com Jesus o tempo todo. Fala para quem está do seu lado: fica tranquilo, meu irmão, Jesus também viveu isso. Amém? E a crítica era o seguinte, eu acho que no final da história eles devem ter se arrependido muito de ter trazido esse assunto à tona, porque virou contra eles rapidinho. Esses são os religiosos, os líderes da religião judaica, os fariseus mais grandes, maiores que tinham lá, os mais poderosos, os mais inteligentes, os mais sábios. Um deles se levanta e faz uma pergunta a Jesus: por que, Jesus, os seus discípulos... Na verdade, a crítica era contra Jesus, né? Porque se não está dando certo, o problema está na liderança. Os seus discípulos transgridem, e eles usam a palavra a tradição. Eles não aceitavam que tradições fossem transgredidas. Tradição não é a mesma coisa que lei, amém? Mas tradição é forte. Aliás, uma das coisas mais fortes na sua vida, eu prometo, uma das coisas mais fortes na sua vida chama-se tradição. Algumas pessoas estão estacionadas na vida porque não conseguem abandonar certas tradições, porque parece que é uma quebra muito forte.
Quando você deixa de fazer certas coisas que são apenas tradicionais, você tem a impressão que você está traindo alguém, você está perdendo alguma coisa, e na verdade não necessariamente é isso, mas a tradição dos judeus então era fortíssima, era quase que equiparada à lei. E ele fala, por que seus discípulos não transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois, o que eles não fazem? Não lavam as mãos antes de comer. E com certeza, tanto Jesus quanto os seus discípulos sabiam que era importante, por uma questão de higiene, lavar as mãos antes de comer. As mães de todos eles devem ter ensinado isso, como ensinaram a você também. Mas não é disso que eles estão falando. O que eles estão falando é de uma tradição que não é apenas um hábito higiênico, é algo que é tradição religiosa. Havia uma lavagem cerimonial que era específica para sacerdotes. Na lei a gente vê a respeito disso. Sacerdotes e aqueles que operavam dentro do templo, eles antes de fazerem qualquer coisa, eles tinham um rito de lavagem das mãos e às vezes do corpo inteiro, mas eles frequentemente estavam lavando as mãos. Se você for entrevistar um judeu ortodoxo, você vai ver que eles têm uma obsessão por limpeza. A limpeza é muito importante para eles, né? E naquela época não era diferente, lavar era muito importante, lavar as mãos. Por quê? Porque eles serviam na casa de Deus, e eles não queriam desonrar a Deus, tocando em qualquer coisa no templo com as mãos sujas, com as mãos contaminadas de alguma maneira. Então, e principalmente antes das refeições, para não correrem o risco de comer alguma coisa e terem contaminado aquilo, eles aprenderam a responsabilidade e o dever de lavarem as mãos. E assim, estarem sempre prontos para realizar as coisas que são sagradas. O problema é que o tempo passou e eles resolveram expandir isso para todo mundo. Era só para os sacerdotes. Mas eles começaram a achar que como eles faziam, todo mundo tinha que fazer. E era uma garantia, tipo assim, se em algum momento você for fazer alguma oferta a Deus, você já está sempre com a mão lavada, então você se garante. Algumas coisas que a gente faz para se proteger de não errar. É importante. O problema é quando a tradição é maior do que a palavra de Deus. Essas tradições dos judeus naquele tempo era para impedir que eles infringissem a lei de verdade. Então eles eram bem intencionados, mas eles resolvem fazer uma crítica a Jesus do jeito errado e na hora errada. Os líderes do templo elevaram a importância da tradição praticamente ao mesmo lugar da importância da lei de Deus. Eles tinham toda uma coleção imensa de regras e de leis e de tradições que não eram a lei de Deus, mas eles equipararam a lei de Deus. E eles é que regulamentavam isso. Deixa eu dar um exemplo para você como é que isso funciona. Quando a gente decide estabelecer algumas leis na nossa vida, uma grade de proteção mesmo, para você não quebrar outra lei. Imagina que um pai, um casal, e tem uma filha adolescente, e a filha adolescente às vezes não está falando direito com a mãe, não está respeitando a mãe, e o pai reclama: filha, você precisa falar com a sua mãe com respeito. Quando você for falar com a sua mãe, você tem que respeitar a sua mãe. Coisa que de vez em quando acontece, né? E a filha falou: tá bom, eu estou lá vendo na igreja que tem esse assunto da gente estabelecer alguns limites, eu vou fazer o seguinte: para garantir que eu não vou falar de maneira desrespeitosa à minha mãe, eu vou fazer o seguinte: eu não falo mais com ela. Que é exatamente o que ela quer fazer, né? Mas, a fim de não quebrar a lei que o pai deu, ela já está quebrando, já está desrespeitando a mãe, porque decidiu não falar com ela. O que os judeus faziam, os religiosos, era isso: eles estabeleciam algumas leis que guardavam eles de quebrar uma certa lei, mas no fazê-lo já estavam quebrando, já estavam fazendo algo errado. E Jesus vai denunciar isso imediatamente. Qual é a pergunta deles? Por que seus discípulos não lavam as mãos? Respeitando a tradição dos judeus. E Jesus, sábio e perfeito, responde da seguinte maneira. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem, não a tradição, mas o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Por que para vocês guardar a própria tradição se tornou maior e mais importante do que cumprir a lei de Deus? Jesus está dizendo: vocês estão quebrando a lei mesmo, a lei real, a fim de preservar a sua tradição. E queridos, isso é tão importante para hoje, porque isso continua acontecendo. E Jesus, ele denuncia a hipocrisia desses homens.
E ele explica porque Deus falou. Ele fala, porque Deus disse, não qualquer pessoa, Deus. E ele pega um dos 10 mandamentos mais famosos, um dos mais fortes, no que diz respeito a relacionamento. Ele diz, honra teu pai e a tua mãe. Mas vocês afirmam, falando para esses judeus, vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Não sei se você conhece essa história por trás do que Jesus está falando, talvez alguns nunca tenham ouvido. Deixa eu dizer, Jesus falou, olha, vocês conhecem o mandamento de honrar o pai e a mãe. Nessa expressão, honrar o pai e a mãe, está embutido principalmente mantê-los financeiramente na velhice deles. Quando eles se tornam mais velhos, os pais têm mais dificuldade, naquela época, talvez mais ainda, de trabalhar, de se sustentar. Então, os filhos que foram sustentados pelos pais têm, entre aspas, uma dívida de gratidão, mas muito mais importante, tem uma ordem de Deus de sustentar, de manter os seus pais. É apenas uma questão de honra importantíssima. E os sacerdotes, melhor dizendo, os fariseus, os mestres da lei, eles tiveram uma ideia brilhante à medida que o tempo passou. Eles não queriam ter essa obrigação de sustentar os seus pais financeiramente, e eles tiveram uma ideia, eu posso pegar tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, todo o meu dinheiro, eu sou sustentado pelo templo, e eu vou dedicar a Deus. Então é dedicado a Deus. Se alguém pedir dinheiro emprestado para mim, eu falo, não posso. Não é porque eu não quero, é porque está dedicado a Deus. E eu posso viver desse dinheiro, porque afinal de contas eu sirvo no templo. Então eu posso usar desse dinheiro. Mas se o meu pai e a minha mãe precisarem de alguma coisa, eu vou dizer, pai, eu queria, mas não vou poder, porque tudo que eu tenho, eu já dediquei a Deus. Não era lei, era uma tradição. E Jesus denuncia. E Jesus fala, de uma maneira muito jeitosa, vocês estão quebrando uma lei que Deus estabeleceu de honrar os seus pais, e vocês obedecem a sua própria tradição. E assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Você já pensou? Se eu começasse a minha pregação dizendo isso para você hoje, você consegue anular a palavra de Deus. E não foi eu que disse isso, foi Jesus que disse. Que isso, André? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ninguém é maior do que Ele. Nenhuma palavra é maior do que a dele. E ainda assim Jesus disse que eu consigo anular ela na minha vida. E Jesus imediatamente fala uma das frases mais legais da Bíblia, seus hipócritas. Que é uma palavra forte, né? Foneticamente ela é forte, hipócritas. Significa seus falsos. Vocês falam uma coisa e fazem outra coisa, mostram uma coisa e são outra coisa. E Jesus está falando com esse grupo de religiosos que perguntou, que com certeza nessa altura já se arrependeu de ter falado alguma coisa com Jesus, porque imediatamente Jesus joga luz sobre a hipocrisia deles e fala, vocês acreditam que o que vocês falam, o que vocês fazem, o que vocês criaram é mais importante como tradição do que o que o próprio Deus falou. Depois Jesus chama a multidão toda e fala, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. E Jesus fala algo que é novo para eles. O que entra pela boca, porque a questão era lavar a mão para comer. Então o que entra pela boca não torna o homem impuro. Naquele tempo não tinha nem batata frita nem Coca-Cola, né? A maioria dos alimentos, com exceção de uma preocupação que havia com a maneira como você guardava a água, que poderia se tornar impura, em geral, o alimento não fazia tão mal só porque você não estava com a mão limpinha. E Jesus está dizendo uma coisa que todo mundo sabe, mas ele está explicando do contexto religioso por trás. Ele diz, o que entra pela boca não torna um homem impuro. Você sacerdote, você levita, você fariseu, que não lavou a mão, esqueceu e comeu, fica tranquilo. Não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Essa expressão impuro também pode ser traduzida como indigno. Jesus está fazendo uma mudança muito grande, uma quebra de paradigma muito grande, porque Jesus é a ponte entre a antiga e a nova aliança. Esses homens estão encharcados da antiga aliança, eles não estão prontos para deixar nada disso, e Jesus está apresentando algo completamente novo a eles. Um novo tempo na vida deles, é uma mudança radical. A lei
era sobre você permanecer limpo para servir a Deus. O que está por trás disso? Que o que interessa é como eu estou com Deus. O que interessa é que os meus olhos estejam sempre olhando para Ele, sempre na vertical. Eu sirvo a Deus. Senhor, tu está vendo aqui, eu estou lavando a minha mão para te servir. E a preocupação o tempo todo era se eu estou cumprindo as minhas obrigações com Deus. Jesus diz, esse tempo está ficando para trás. Se você não cuidar do horizontal, se você não olhar para quem está ao seu redor e não tratar as pessoas bem, não adianta esse relacionamento que você acha que você tem com Deus. Na igreja até hoje, não nessa, outras têm, aqui com certeza não tem. Tem pessoas que pensam ainda assim, hoje, na igreja cristã, e em muitas outras religiões também. Eu preciso estar bem com meu Deus. Você, eu estou nem aí para você. Eu preciso estar cumprindo aqui as minhas obrigações, mas eu não tenho a obrigação de tratar ninguém bem. Jesus diz, não, acabou isso. Não funciona isso. Como eu já falei algumas vezes para você, você não vai nunca estar bem comigo se você estiver destratando meus filhos. É uma questão que se você está destratando alguém que eu amo muito, então não dá para a gente ter um relacionamento legal. Não adianta você vir aqui todo domingo cantar louvores para mim. Não adianta você vir aqui todo domingo me honrar de alguma maneira. Eu vou dizer, a gente não tem como ter um relacionamento bom porque você está destratando, maltratando as pessoas que eu amo. Quem está acordado aí, diga amém. Jesus diz, é o que sai da sua boca. O que sai da sua boca frequentemente? Palavras. É o que sai da sua boca, é isso que torna o homem impuro, é o que já está lá e sai de lá, o que está dentro de você e sai de você que é o problema. E Deus, alguém poderia perguntar, então ele se incomoda mais com aquilo que a gente fala para as pessoas do que com o que a gente come. E os judeus tinham uma série de regras muito fortes, até hoje, na dieta deles, o que eles podem comer, o que eles não podem comer, essa questão de lavar as mãos, comida impura, é uma preocupação muito grande, e Jesus está acordando eles para o fato de que isso não é tão importante assim para Deus. Mas aquilo que você fala, é como você trata as pessoas, faz toda a diferença. E mais um pouquinho à frente, Pedro chega até Jesus, eles estão saindo dali, e ele está indo para algum lugar com os discípulos, e Pedro fala com Jesus, Jesus, o senhor falou aquele negócio lá de que o que entra na boca não contamina o homem. A gente aprendeu essa vida inteira que o que entra pode contaminar. Você disse que é o que sai que contamina. Jesus, eu entendi, mas os discípulos não entenderam muito bem. Você podia repetir para a gente, repetir mais devagar? Porque eu entendi, mas eles não entenderam, seria bom se eu ajudar eles. Claro que Pedro não entendeu nada. E ele pergunta para Jesus, Jesus responde, eu acho que brincando com eles de alguma maneira, ele fala, será que vocês ainda não conseguem entender? Outra versão diz, você é meio lento, né, Pedro? Mais ou menos assim, não é exatamente assim, não. E Jesus fala, então vamos de novo, eu vou falar bem devagar para você entender. Ele fala, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Jesus fala de digestão, né, da maneira mais simples possível. E Pedro e os discípulos, não, a gente entende essa parte, a gente sabe como é que isso funciona, não é exatamente isso que a gente está perguntando. Mas Jesus diz, mas as coisas que saem, as palavras e as ações que saem do homem, que saem pela boca, isso vem do coração. Você lembra que eu falei para você, que às vezes a gente se pergunta, de onde veio isso? Da onde eu explodi e falei uma bobagem, eu falei uma coisa que destruiu a minha vida, destruiu meu casamento, destruiu minha carreira, destruiu o que foi, e eu pergunto, meu Deus, por que aconteceu? Da onde veio isso? Jesus diz, veio de dentro de você, estava lá, estava já lá dentro esperando uma oportunidade de vazar para fora, de sair. E é verdade, Jesus já tinha falado um pouco antes, em Mateus 12, de que o coração vai falar, a boca vai falar do que está cheio, o coração, o seu interior. Palavras que ofendem as pessoas, ofendem a Deus, porque Deus ama essas pessoas. Essa era uma mudança completa. E aí Jesus fala, pois do coração, são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos. Então uma coisa mais abstrata, não, muita coisa concreta. Os homicídios são comportamento, os adultérios é um comportamento, as imoralidades sexuais é um comportamento, os roubos, os falsos testemunhos
E as calúnias, fala mal das pessoas, fala mal a respeito das pessoas, fala mal com as pessoas, fazer mal às pessoas, fazer mal ao marido da pessoa, à esposa da pessoa, seja o que for. Jesus, esses comportamentos na direção das pessoas, comportamentos horizontais, são o que tornam o homem impuro. Ele termina, essas coisas, esses comportamentos é o que torna o homem impuro, é o que torna o homem indigno, é o que realmente coloca ele numa posição não muito legal diante de Deus. Não é o comer, a preocupação deles então é maltratar as pessoas que contaminam o homem, não é o que a gente come. Jesus deixa bem claro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Se o que prejudica as pessoas, se quando eu faço mal a alguém, isso ofende ao meu Deus, porque essas pessoas foram feitas à sua imagem e semelhança, são amadas por Ele. E se os comportamentos que eu tenho, que fazem mal às pessoas, saem do meu coração, são originados no meu coração, o que isso diz para mim e para você? Eu preciso olhar para dentro, eu preciso colocar guarda no meu coração. Salomão estava certo, sobre tudo que você deve guardar, a fim de não ferir pessoas, não ferir a si mesmo e não ofender a Deus. Olha para dentro, e antes que alguma coisa aconteça, decide algumas coisas, porque Jesus está dizendo que em algum momento o seu comportamento vai espelhar o seu coração. Em algum momento o seu comportamento vai revelar o que está lá dentro, vai mostrar o que foi guardado dentro de você. E seja o que for que esteja enchendo o seu coração, vai sair em algum momento. E aí eu coloquei aqui para você, eu não sei, mas talvez você conheça alguém que destruiu o próprio casamento, destruiu a própria carreira. Eu consigo em alguns minutos acabar completamente com o meu chamado e deixar de ser pastor se eu falar as coisas erradas. Basta eu estar no, né? Como eu disse para você, eu poderia viver uma vida que fala as coisas erradas o tempo todo, chegaria no púlpito em algum momento e isso iria sair, iria fluir. Você conhece talvez alguém que feriu seriamente outras pessoas, se deu muito mal financeiramente, porque algo que estava lá dentro acabou saindo para o lado de fora. Eu queria falar de 4 coisas que, guardadas no seu coração, podem se tornar um palco para problemas no seu coração. São 4 emoções que devem abalar a sua consciência, deve tocar um alarme dentro de você, deve ser uma mureta de proteção e avisar que se isso está acontecendo dentro de você, a princípio a gente acha que é inofensivo, mas se você tratar como um limite protetivo, você pode sofrer muito menos. Quero falar de 4 tensões que merecem a nossa atenção. E são limites de segurança do coração. E aqui vão elas, são essas 4 aqui. A culpa, o rancor, a ganância e a inveja. Culpa, rancor, ganância e inveja. Fala comigo, 1, 2, 3 e... Culpa, rancor, ganância e inveja. E o que a gente vai falar agora nos próximos minutos pode ser muito poderoso para fazer você compreender como isso é real dentro de nós. Nenhuma dessas 4 coisas é fácil de você ver no espelho. Em geral a gente não vê, mas está lá dentro muitas vezes. Culpa. Culpa tem a seguinte frase embutida nela. Culpa significa eu devo a você. Eu devo a você. Eu estou devendo. Ficou um pouquinho fora ali da margem. Eu devo a você significa eu fiz algo errado, eu roubei algo de você, eu tirei algo de você, e eu carrego isso a minha vida inteira. E muitas vezes eu não trato disso, eu só vivo, eu experimento isso. Eu feri alguém, eu machuquei alguém, eu roubei algo de alguém, eu fui infiel a alguém, seja o que for. E em geral, eu não trato daquilo, isso me leva a uma vida de inautenticidade. Eu não sou muito verdadeiro, não sou tão honesto como deveria ser, eu tenho segredos, e ninguém tem que saber, são meus, são guardados no meu interior. E existe uma distância entre eu e você, porque eu não quero ter que lidar com isso. E quando eu me sinto culpado, isso se infiltra nas minhas palavras, nos meus comportamentos, nos meus relacionamentos. É uma sensação de dívida que não tem fim. É quando frequentemente a pergunta acontece: o que está havendo? E a pessoa diz: não tem nada, está tudo bem.
O que está vendo? Não tem nada. O que está vendo? Nada. O que foi? Nada. Até quando você vai responder isso? Até o final do nosso casamento. Eu vou continuar dizendo, está tudo bem, não tem nada. E tem algo para ser resolvido que simplesmente não é resolvido. Até quando? A gente, não, vamos deixar o relacionamento acontecer, quem sabe no futuro eu esqueço isso, e na verdade está lá muito forte. Rancor é o inverso, não é que eu devo a você, mas é o contrário, é você que me deve, porque você me feriu, você roubou algo de mim, você fez mal a mim, e você deveria me pagar de volta, você deveria fazer alguma coisa, e você não faz, e você não fez, e você aparentemente não vai fazer. Então eu vou carregar dentro de mim esse sentimento a vida inteira, e eu vou ficar sempre frustrado toda vez que eu olhar para você, toda vez que eu pensar em você, toda vez que aquela música tocar, toda vez que eu sentir aquele cheiro. E não se engane, rancor, carregar a dor por algo que fizeram com você, carregar a dor por causa de uma maldade que fizeram com você, porque você foi maltratado, talvez pelo seu pai, talvez pelos pais, talvez por alguém da família, talvez por um patrão, talvez por um pastor, seja o que for. Carregar essa dor, não se engane. Deixa eu te falar uma coisa, rancor nunca permanece apenas no relacionamento onde ele se originou. Você foi ferido lá atrás, você carrega para o seu próximo relacionamento, você carrega para o próximo estágio da sua vida, e você às vezes desconta em pessoas que não tem nada a ver com a história, e a gente às vezes desconta em pessoas simplesmente porque elas nos fazem lembrar daquele que nos fez mal, e a gente carrega e não percebe. Rancor vaza da nossa vida, ele não fica guardadinho lá dentro, em algum momento ele acaba saindo. Nunca ele é isolado apenas do que aconteceu lá atrás, mas ele vai sendo carregado, relacionamento após relacionamento. Rancor de um casamento que não deu certo vai ser carregado para o próximo casamento. Rancor de uma dívida que ficou lá atrás, do que fizeram comigo, acaba mexendo com a maneira como eu me comporto, e como eu decido, e como eu escolho as coisas. E meus filhos sofrem, e possivelmente meus netos vão sofrer também, porque eu simplesmente resolvo não tratar disso. Ganância significa eu me devo, a gente falou disso semana passada. Ganância é uma suposição de que tudo é para mim, tudo que eu recebo é meu, é para meu benefício, é para resolver as coisas para mim. E a gente tem essa suposição porque a gente ignora que tudo que nós temos foi Deus que nos deu para administrar. Tudo que eu e você temos é um presente de Deus, uma oportunidade que Ele nos dá. E sim, é para o nosso benefício também, mas não é tudo para o nosso benefício. Quando nós somos aprisionados pelo dinheiro, ele é o nosso Senhor, o dinheiro é o nosso Senhor, a vida fica bem complicada, fica vazia, e a gente não tem realização nenhuma. Ganância me faz virar as costas para as pessoas. Eu sei que tem uma necessidade ali. Eu sei que a pessoa está precisando. Eu sei que a igreja está pedindo. Eu sei que tem essa necessidade. Porém, eu amo essas pessoas, mas eu não vou fazer nada por ela. E ganância se torna um filtro para nossas decisões. E muito cuidado, porque é bem provável que isso aconteça também, especialmente, eu acho que com homens e mulheres, mas deixa eu falar com homens, porque a gente gosta muito de certas coisas. E às vezes a gente pega uma coisa ou compra uma coisa e trata tão bem daquela coisa, que nossos filhos observam e pensam, eu queria ser tratado igual isso, né? Eu queria que ele me tratasse assim, porque ele faz polimento todo dia, bota no seguro, faz isso, faz aquilo outro. E não se engane, pode ser que alguém na sua família ache que está competindo pelo seu amor, porque você ama muito alguma coisa. Quando não toca, não mexe, não, criança não pode, não bota comida lá, não, ninguém entra desse jeito, não. E ao mesmo tempo são pessoas que nós amamos, e às vezes a gente separa elas e valoriza mais alguma coisa. Assunto legal, né? Não sei se o Espírito Santo está falando com você, mas Ele ama você, Deus ama você, e Ele não condena você. Mas não é verdade que isso acontece? Eu me devo, e inveja finalmente significa a vida me deve. A vida me deve. A gente também falou disso algumas semanas atrás. Alguém tem o que deveria ser meu. Eu é que merecia. Alguém casou com alguém que deveria eu ter me casado. Alguém tem algo e eu tenho certeza que quem merecia de fato era eu.
E agora eu não gosto mais daquela pessoa, e é quase que impossível tratar ela bem. E eu sei que a culpa não é dela, no final das contas, mas eu não consigo. E quando alguma coisa de errado acontece com ela, secretamente eu fico até feliz. Tem coisa mais feia do que isso? Às vezes acontece comigo, eu não vou enganar você, não. Ninguém fica sabendo, mas secretamente eu não me sinto tão mal quando certas pessoas, sofrem alguma coisa, porque dá tudo certo para elas, deixa dar alguma coisa errada também. Tem coisa mais horrorosa do que isso. Quando você percebe isso dentro de você, isso tem que tocar um alarme muito forte dentro de você. Cada uma dessas coisas tem que mexer comigo e com você. Tem que fazer a gente repensar, o que está acontecendo? Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo isso? E queridos, a minha sugestão agora é completar uma terceira coluna nesse quadro e chamar a sua atenção para alguns exercícios cardíacos, alguns exercícios do seu coração, algumas coisas importantes que nós precisamos fazer com base nisso. E agora vai uma palavra que eu sei que pode não fazer sentido para você, mas no futuro pode fazer para alguém. Se você não é um cristão, ou se você não sabe se você vai ser um cristão, o que a gente está falando aqui, você pode até pensar que eu estou tentando obrigar você a fazer alguma coisa, mas eu não tenho nenhuma autoridade sobre você. Jesus aparentemente também não tem. Mas quantos aqui são cristãos? Diga amém. Então deixa eu falar para você, você não tem opção. Na verdade, é isso que significa seguir a Jesus. E para uma pessoa não cristã, eu queria te falar, é isso que faz com que seguir a Jesus torne a sua vida melhor e torne você uma pessoa melhor, um marido melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um patrão melhor, seja o que for. É quando eu entendo que seguir a Jesus exige de mim, e tudo que eu vou falar agora no final vai completamente na contramão do que a gente queria fazer. Mas se isso realmente está na minha vida e eu consigo perceber, quando você pensa esses pensamentos, ou sente esses sentimentos, algo tem que mexer com você. E se não mexer, você vai viver igual qualquer pessoa desse mundo. Mas se mexer é porque você decidiu que você, seguindo a Jesus, decide obedecê-lo. O que significa seguir Jesus? No caso de você estar se sentindo culpado, e você simplesmente não trata da questão. Culpa significa eu devo a você, o que eu faço com isso? Uma palavrinha só, aliás, são só 4 palavrinhas aqui. Confesse. Confesse o seu pecado. Olha aqui para mim. Não é para confessar para Deus. Ele já sabe. Deus, quando você fala para ele, Senhor, eu fiz isso, ele fala, o quê? Eu não fazia ideia. Não, ele já sabe. Ele sabe direitinho, sabe todos os detalhes. Nós fomos ensinados e treinados que a única coisa que a gente precisa fazer em relação ao pecado é confessar a Deus. Talvez desse púlpito, talvez do meu púlpito, talvez de qualquer lugar. Nós fomos ensinados a treinados isso, mas a Bíblia não fala só isso sobre confissão. Confessar a Deus é importante, mas não é suficiente. Muitos de nós já confessamos a Deus e repetimos o pecado frequentemente. Quando você só confessa a Deus, em geral, você vai repetir o pecado. Mas quando você confessa a pessoa que você feriu, quando você chama ela para perto e conversa e confessa, seja algo que ela não sabia, seja algo que ela já sabia, mas você está chegando até ela e trata daquilo, isso mexe com você, muda você, e é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Eu não tenho a menor dúvida. Quando existe um segredo entre marido e mulher, você fala, André, nem pensar, eu não posso contar isso para minha esposa, eu não posso contar isso para meu marido. Por que isso está dentro da gente? Porque a gente acredita que essa vida de esconder algo pode ser melhor do que uma vida liberta disso. Confessar que eu fiz algo errado, com certeza traz consequências, às vezes graves. E eu prometo a você, se você resolver confessar o pecado a alguém, olha, eu fiz isso, você não sabe, mas eu fiz isso. Eu já fiz isso algumas vezes, de ter que confessar algo, e é doloroso. Se você resolver confessar algo a alguém, aqui do lado de fora vai ter um pouco de caos, talvez até muito caos, talvez por um tempo. Eu digo talvez porque eu não tenho, e você também, nenhum controle sobre isso. O que a pessoa vai fazer? Você não tem. Mas eu prometo a você, o que vai acontecer do lado de fora pode ser um pouco de caos, o que vai acontecer dentro de você é que você vai ter uma paz que você não tinha antes, que vai começar a se ajustar. E olha aqui para mim, o que está aqui do lado de fora com o tempo vai se dissipar. O que está aqui do lado de fora com o tempo pode se ajustando, pode se arrumando, mas você do lado de dentro se preparou para um futuro que Deus tem para você.
e não tem nenhuma barreira entre você e o que Deus quer fazer na sua vida. Querido, segredo é algo que consome, que suga a nossa vida. Carregar coisas que eu não quero que ninguém saiba, suga a vida de dentro de você. Então, eu queria te falar, conta para alguém, confesse a alguém. Pastor, não estou pronto para confessar para o meu marido, não estou pronto para confessar para minha esposa, não estou pronto para confessar para meus pais. Tudo bem, começa com outra pessoa. Procura alguém que você confia, começa a falar um pouquinho, conta isso porque vai começar a perder a força que tem, quando você começa a conversar no assunto, e pode preparar você para um momento onde algo muito importante vai acontecer. Minha reputação vai ser afetada, possivelmente. Meu casamento vai ser afetado, com certeza. Mas o dano é minimizado. Mais uma vez, quando você confessar, terá um pouco de caos do lado de fora, mas vai ter uma imensa paz no seu interior. E Deus prepara você para os próximos capítulos da sua vida. Mas o que está do lado de fora com o tempo será dissipado em nome de Jesus. Amém? O que a gente faz com rancor? Essa você sabe muito bem. Alguém está devendo a você e você às vezes não dorme, às vezes você não para de pensar naquilo. Uma palavrinha só, muito simples, você perdoa. Deixa eu te falar o que é perdão, dentre muitas definições. Perdoar é identificar exatamente o que foi roubado de você. Identifique exatamente o que foi tirado de você e cancele aquela dívida. Cancelar a dívida não é fácil, não é fácil. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Com dinheiro mesmo, né? Alguém está devendo dinheiro a você, e você passa uma vida inteira, a pessoa não paga, e você tem dificuldade de encontrar com ela, e ela olha para você, ela se esconde, e você está no supermercado, ela está passando uma fileira, ela desaparece, né? E ela não quer conversar com você, porque a sensação de dívida é horrorosa. Quando isso acontece, e você decide, quer saber? Está perdoado, não deve mais nada. Não é fácil, porque amanhã você vai precisar daquele dinheiro. E o sentimento vai voltar. Mas você cancelou. Cancelar é muito importante. Mais uma vez, identifique exatamente o que foi tirado, o que foi levado, e cancele a sua dívida. Mas o que meu pai fez, pastor, é imperdoável. Com certeza, o que a pessoa faz pode ser imperdoável. A pessoa não, a pessoa é perdoável. Jesus nos convida, nos manda a perdoar até as coisas imperdoáveis, aqueles que o fizeram. Mas eu tenho a sensação, André, que se eu perdoar aquela pessoa, estou liberando ela muito fácil. Não é sensação não, é exatamente isso que você está fazendo. Por isso que é tão difícil, por isso que é tão doloroso. Mas olha aqui para mim, você está liberando uma outra pessoa também. Você está liberando você mesmo. Você está liberando você de uma vida que carrega aquilo para onde quer que você vá. E não se engane, mais uma vez, te persegue para o próximo casamento, te persegue para o próximo relacionamento, te persegue para a próxima estação da sua vida. Aquilo que fizeram com você e dói tanto em você, vai continuar perseguindo você o restante da sua vida, a não ser que você diga, está cancelado. Mas eu não estou sentindo isso. Não tem questão de sentir. Possivelmente vai demorar muito para você parar de sentir alguma coisa, porque a dor é muito grande. Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar por causa disso. Eu não perdoo porque eu continuo sentindo a dor. Não, você perdoa, você cancela e continua sentindo a dor. E com o tempo, porque você perdoou, porque você cancelou, a dor vai se dissipando, vai passando. Quem está acordado, diga amém. E quem está dormindo, aleluia. Ok. Deixa eu terminar. O que acontece quando você não perdoa? O maior prejudicado é você e quem estiver perto de você. Eu prometo a você, você talvez esteja ferindo as pessoas que você mais ama, porque não perdoa quem te feriu. E às vezes nem percebe isso. Limite de segurança do coração. Culpa, eu devo a você, confessa. Rancor, você me deve, perdoe. Ganância, eu me devo. Eu deveria ter recebido mais. Eu sei que o que eu devo fazer com o que eu recebo, né, seja o que for. Para vencer a ganância só tem esse jeito. Faz um pix. Estou falando sério. A gente gosta de falar isso, mas quem gosta de fazer isso? Para vencer a ganância você tem que botar a mão no bolso. Deixa eu te falar, não é esperar que uma necessidade apareça. Você tem que falar com a sua própria ganância. Você não vai mandar em mim. Eu não vou ser dominado por isso. Tem uma necessidade ali, olha aqui o que eu estou fazendo. Estou pegando aqui,
Estou fazendo, vou dar um valor maior do que você imagina e pronto, pum. O que você está falando? Ganância não vai dirigir a minha vida. Mais uma vez, tem gente que idolatra certas coisas na sua vida. Eu queria sugerir você, pega algo muito precioso que você tem, um objeto, alguma coisa. Claro, não estou falando de uma pessoa, não é uma criança, não precisa vender a criança. Mas algo que você tem como muito precioso, vende. Porque sabe o que vai acontecer quando os nossos filhos percebem que eles competem com as coisas da nossa vida? Aquelas coisas não vão a gente não vai viver para sempre, né? Quando eu morrer, sabe o que vai acontecer? Eles vão vender aquilo, vão vender barato, porque não estão nem aí. Aquilo traz até péssimas memórias. Então eu decidi na minha vida, absolutamente nada vai precisar, meus filhos não vão precisar competir com absolutamente nada. Eu aprendi, graças a Deus, bem cedo. Meus pais nunca me fizeram competir pelo amor deles por causa do ministério. E meu pai trabalhou muito, muito na igreja. E ainda assim eu nunca senti que eu tinha que competir. Ele dava a atenção necessária em casa. Eu decidi fazer a mesma coisa com meus filhos. E perguntar para eles de vez em quando. Está tudo bem? A gente, né? Estamos bem aqui? Vocês acham que eu estou exagerando lá? Porque vocês têm primazia. Vocês têm prioridade na minha vida. Então coloca, no que diz respeito à ganância, é isso. Coloca a mão no bolso, encontra algo precioso, venda e oferte a uma instituição sem fins lucrativos, ou a sua igreja, ou alguém que Deus mandar você dar. Mas cristãos não confiam nas riquezas, mas confiam naquele que provê ricamente. Se você é de Jesus, você precisa tomar essa decisão na sua vida. Não deixe que a ganância dirija a sua vida. Vou precisar de mais alguns minutinhos antes de terminar. Inveja. A gente falou um pouquinho disso na série Armadilha. Inveja, a vida me deve, eu deveria ter recebido isso. Isso que deveria ser meu, se você for muito honesto com você mesmo e for investigar dentro de você, na verdade não é a vida me deve. Nós secretamente não pensamos nisso, mas lá no nosso inconsciente nós acreditamos que é Deus que nos deve alguma coisa. Por quê? Porque Deus podia ter feito. Podia ter me feito mais magro, né? Podia ter te feito mais bonito, podia ter te dado mais dinheiro, podia ter te dado mais oportunidades. Por que deu para aquela pessoa? Por que deu para ele, para ela e não me deu? Podia ter me dado um casamento melhor, podia ter me dado filhos mais inteligentes e mais atléticos, mas não. E no fim das contas a gente coloca às vezes na conta de Deus. A gente acredita que é Deus que está nos devendo. Porque, queridos, a verdade é que a vida acontece. Você não tem muito controle sobre tudo que vai acontecer. E coisas aconteceram com você. E Deus pega aquilo que aconteceu com você e faz coisas completamente novas. Se nós recebermos o que vem em nosso caminho, seja bom ou seja ruim, como algo vindo das suas mãos. Deixa eu te falar, eu aprendi isso na igreja, aprendi olhando para a vida das pessoas. Pessoas que se tornaram as pessoas que eu mais respeito na minha vida. Pessoas que a vida trouxe para elas uma dor muito grande, uma frustração muito grande. A vida atropelou elas com uma infidelidade, com adultério, com a morte de uma pessoa querida, com uma doença terminal, seja o que for. E essas pessoas, ao invés de reclamarem e ao invés de se compararem com outros, elas disseram: Senhor, a vida me trouxe isso, o que o Senhor pode fazer com isso? E elas decidiram entregar realmente a Deus e confiar que os resultados que Deus trouxesse na sua vida seriam celebrados, seriam agradecidos, e diriam: o que vier pela frente, Senhor, eu confio em Ti, eu vou acreditar que o Senhor está no controle realmente da minha vida. Ao invés de ficar preocupando com o que eu não tenho, eu vou Te agradecer por aquilo que eu já tenho. Há pessoas que, apesar do que aconteceram com elas, elas não estão sentindo que Deus deve alguma coisa a elas, mas elas reconhecem que tudo que elas têm veio de Deus. Há uma parábola que Jesus conta que para mim é desconcertante e fascinante ao mesmo tempo. Ela fala de vários trabalhadores que foram recrutados para trabalhar numa determinada obra, numa vinha, e um chegou cedo para trabalhar, e o outro chegou mais tarde, o outro chegou mais tarde, até que um chegou quase no final do expediente. Mas o patrão tinha combinado com todos eles que ia dar um salário de 1 denário. Combinou com o primeiro, que trabalhou 1 dia, e 1 denário é o salário de 1 dia. Então, no final, 1 denário. No final, eles fazem a fila para receber. E o último que trabalhou só 1 horinha, ganhou 1 denário. Trabalho de 1 dia.
E o outro que trabalhou 3 horas ganhou 1 denário. E está todo mundo ficando confuso. Eu trabalhei quase 12 horas. E vou ganhar a mesma coisa que o outro ganhou? Quem está acordado, diga amém. Isso mexe com você? Porque mexe muito comigo. Se eu trabalhei 12 horas, eu olho para o lado. O pecado está aí, eu olho para o lado. Esse é o problema. E esse cara que trabalhou 1 hora vai ganhar a mesma coisa que eu. Essa é a nossa maior frustração, porque a gente é tentado na questão da comparação. Sabe o que a gente esquece? Sem o Senhor, eu não teria nem emprego hoje. Eu não ganharia nem esse 1 denário. Eu não reconheço que o que Ele me dá é uma oportunidade, um presente que eu não mereço. O que eu vivo para fazer o tempo todo é olhar para um lado e para o outro e decidir, com base no que as outras pessoas estão recebendo, se Deus me ama de verdade, se Ele está cuidando de mim de verdade. Deixa eu te falar, Ele está cuidando de você mais do que você pode imaginar. Vamos terminar? Inveja significa Deus me deve, o que você faz? Você celebra. Celebra o que Deus tem dado a você. E principalmente celebre em alta voz o sucesso das outras pessoas. Especialmente aqueles que têm o que você é tentado achar que você que merece. Escreve lá uma cartinha. Querido Jorge, parabéns pela sua promoção. Você sabe que é eu que queria, né? Mas eu estou genuinamente feliz porque você recebeu. Fecha a cartinha, assina, atenciosamente, assina, fecha a cartinha, põe no envelope. Você fala, André, mas eu não estou sentindo isso. Mais uma vez, não tem nada a ver com sentir. Você quer sentir para fazer as coisas, você não vai fazer nada. A gente, toda oferta fala que Deus ama quem dá com alegria. Dar com alegria não é algo que você começa fazendo. Primeiro você dá e depois você vai descobrir a alegria que tem a respeito disso. Você vai se tornando cada vez mais alegre, mais feliz, porque você tem entendido o que aquilo significa para você, para Deus e para as pessoas. A gente quer sentir primeiro, começa fazendo isso, porque não é verdade, a pessoa recebeu, ela mereceu. Olha, o seu vestido é lindo, por dentro você está falando, era o que eu queria, eu queria estar usando hoje. Mas não é verdade que é lindo o vestido? Então você não está mentindo, não. Celebrar as pessoas, especialmente naquilo que elas têm, que você gostaria de ter, pega a inveja e dá um soco na cara dela, né? E diz, você não vai mandar em mim. Alguns de nós precisamos talvez fazer um exercício no espelho em relação a essas coisas, dizer para cada uma dessas, quando você identifica, mais uma vez, ganância é difícil demais de identificar, qualquer uma delas, a gente não sente ganância, mas se você for capaz de identificar, olha no espelho. Não, lembra que eu falei para você? Se você visse alguma dessas coisas, pudesse ver no espelho, você não ia sair de casa com isso, você ia largar lá. Assim como hoje você saiu de casa e deixou algumas coisas lá. Né? Mas, não, está alguma coisa errada aqui, você vê no espelho, você ajusta. Se você pudesse ver, você ajustava. Olha para o espelho e fala, culpa. Olha só o que eu estou fazendo, eu vou confessar. Você não vai mandar em mim, você não vai dirigir a minha vida. Rancor, você não manda em mim, você não vai dirigir a minha vida, você não vai decidir por mim. Olha o que eu vou fazer, eu vou lá agora e vou perdoar. Eu vou ligar para ele e vai dizer, olha, aconteceu isso, eu estou me sentindo ferido a vida inteira, mas eu não vou carregar isso para a vida inteira, você está liberado completamente. Eu vou até lá e vou conversar. Ganância, olha aqui o pix que eu estou fazendo. Olha o tamanho, se prepara, você vai fazer as malas e vai embora, porque eu estou dando liberalmente, generosamente, você não vai mandar em mim. Inveja, eu tenho plena convicção de que você não vai mandar na minha vida. Olha o que eu vou fazer, eu vou celebrar o que as outras pessoas estão recebendo no meu lugar. Queridos, você declarando isso, você está dizendo quem é o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Não é nenhuma dessas coisas. Deixa eu terminar dizendo, quando meus filhos eram menores, meus filhos já estão grandes hoje, 21 e 18. Quando eles eram menores, eu já tinha isso no meu coração muito forte. Eu quero conseguir preparar eles. Eu sei que eu não vou conseguir perfeitamente, mas para o melhor que eles puderem ter na vida. E eu sabia que, como pai, o que eu fazia o tempo todo? Como mãe também, a minha esposa, corrigia. E, frequentemente, e é um perigo às vezes, porque você chega em casa, a primeira coisa que você fala, fez isso? Fez aquilo? Por que não fez? Por que o quarto está desarrumado ainda? Porque eu mandei, né, você tinha que ter feito o dever de casa, você tinha que ter lavado a louça, seja o que for. E sem perceber, o nosso relacionamento com os filhos pode se tornar um relacionamento apenas de cobrança. Cuidado com isso. Mas a gente está fazendo o que? O tempo todo aproveitando cada oportunidade para instruir, para orientar, para modificar comportamento, para ajustar, arruma. O que a gente quer? A gente quer o bem deles.
Mas não funciona apenas assim. Então, sabendo disso, frequentemente, na hora de dormir, eu ia estar no quarto deles, Davi, e aí, filho, como é que você está aí dentro? Você está triste com alguém? Alguém feriu você? Alguém machucou você? Você machucou alguém, feriu alguém? Alguém quebrou alguma promessa? Eu fiz alguma coisa errada com você? E, não, pai, está tudo ótimo, está tudo bem. E eu voltava outro dia para minha filha, a mesma coisa. E aí, filha, como é que está aí dentro? Ela costuma, chega uma hora e fala, pai, está tudo bem, você já não fez nada, está tudo certinho. Já, né? Não, mas dentro de mim eu sabia, que bom, porque ela sabe que ela precisa olhar para dentro. De vez em quando eles revelavam algumas coisas que eu não sabia. E quando seu filho fala alguma coisa que você não sabe, não faça cara de assustado. Você pode perder ali a conversa. Faz cara de paisagem, é mesmo? Olha, porque você abre a porta para que eles continuem falando. Quantos pais dizem amém aqui? Para a gente isso é precioso demais. No final das contas, o desejo é que eles entendessem que se eles não olharem para dentro, o que está dentro vai crescer no escuro e em algum momento vai sair. Então deixa eu perguntar para você, como é que está aí dentro? Tem alguma coisa que precisa ser ajustada? Segredos? Você está chateado com alguém? Você não consegue tratar alguém bem porque você não sabe explicar. Você está obcecado com o que alguém fez com você e você não consegue abrir mão. Você vive ensaiando conversas no seu interior. Eu percebi que eu faço isso à beça. No trânsito, alguém faz alguma besteira e eu estou um pouquinho envolvido, um carro vai para um lado, um carro vai para o outro, eu continuo meu caminho e eu penso, se eu tivesse parado para conversar com aquela pessoa, você sabe o que você fez? Você fez isso assim e você está errado por causa disso? E nunca aconteceu, nem vai acontecer, mas na minha cabeça a conversa está acontecendo. Sou só eu ou tem mais alguém que faz isso aqui também? Ainda bem. Essas conversas, às vezes, a gente tem com relação a pessoas que a gente ama muito. Tem maridos que estão voltando para casa um pouco mais atrasados, pensando, qual é a desculpa que eu vou dar hoje? Senhor, me ajuda. Porque ela vai perguntar isso, eu preciso responder isso. Mas se eu falar isso, ela vai dizer aquilo. Então, a gente vai ensaiando. Essas conversas interiores são alertas dentro da gente. Tem alguma coisa para ajustar. Você está muito agarrado às suas coisas. Às vezes, as suas coisas são mais importantes do que pessoas. Secretamente, você celebra e comemora quando alguém se dá mal. Tudo isso precisa ser um alerta, precisa tocar um alarme dentro da gente, são as muretas de proteção do nosso coração, porque, queridos, a palavra de Deus vai dizer para você, acima de tudo, guarda o seu coração, porque tudo que você faz, flui dele. Amém? Você recebe essa palavra? A gente pode orar junto? Vamos ficar de pé. Deus é bom. Amém. Hoje eu passei do horário um pouquinho, mas era muita coisa, né? Tá bem? Meu desejo é que você pegue um pouquinho disso. A gente não consegue às vezes guardar tudo, mas que você pegue um pouquinho e diga, Senhor, me ajuda. Eu preciso olhar para dentro. Não basta olhar apenas para o que está acontecendo no meu comportamento lá de fora. Quando você só vai corrigir o problema depois que ele aconteceu, você já atropelou a mureta de proteção, né? A mureta de proteção precisa ser colocada na zona de segurança, não lá embaixo do barranco. Ela te garante aqui. O que a gente falou durante esse mês são coisas que podem nos ajudar a vencer na vida de uma maneira como a gente nunca fez antes, porque nos alerta antes do problema acontecer. E eu estou convencido de que tem um monte de coisa que não precisa, coisas de ruim que não precisam acontecer na sua vida. Não precisa. Mas se você ignorar limites, possivelmente vão acontecer. Às vezes, nos lugares que você menos queria que acontecesse, nas coisas mais importantes da sua vida, na sua família, no seu casamento, nas coisas que você considera preciosas para você, na sua vida com Deus. Você se vê frequentemente, toda semana, indo por um caminho que você sabe que vai dar errado. Coloca alguma coisa bem antes, bem mais perto aqui para você não ir naquela direção. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença. Como um pai que ama os seus filhos, é o Senhor que está mais interessado de que nós estabeleçamos esses limites, nós tomemos essas decisões. Então, Pai, nossa oração é muito pequena, muito simples, muito sincera.
Ajuda-nos a entender o que isso significa de fato para nós. Como a vida pode ser melhor. Como nós podemos ser melhores. Como posso ser melhor marido, melhor pai, melhor amigo. Como a gente pode ser melhor mãe, melhor filha, melhor esposa, melhor amiga, melhor patrão, seja o que for, empregado. Seguir a Jesus faz isso com a gente. Seguir a Jesus significa que eu não vou seguir a direção desses outros sentimentos de culpa, de rancor, de ganância ou de inveja que tenta mandar em mim. Mas em nome de Jesus, eu vou abandonar todas essas coisas, sabendo que elas estão ali me esperando, mas eu coloquei um limite mais perto de mim. Pai, ajuda-nos a enxergar e dá-nos coragem para simplesmente obedecer a Tua voz. Sempre vai dar certo obedecer a Tua voz. O Senhor só quer o nosso melhor e nós já Te agradecemos. Pai, obrigado por todos que estão aqui hoje, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossa vida, pelo Teu plano que é perfeito, perfeito. A Tua vontade é perfeita para cada um de nós. Nós nos rendemos a Ti. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Seja feito na minha vida, na minha casa, no meu futuro, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um ótimo domingo para você. Vai votar com consciência, peça a Deus direção. E até a próxima.